1 Coríntios capítulo 12. Eu vou ler do primeiro verso até o verso de número 11. Aí depois a gente vai lá para o final do capítulo, no verso de número 28, e a gente termina até o verso de número 31. Todos encontraram aí? Amém? Vamos então acompanhar a leitura da palavra que diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Agora vamos lá para o versículo de número 28, deste mesmo capítulo 1, capítulo 12 de 1 Coríntios. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Até aqui, vamos orar? Vamos colocar diante de Deus agora? Se coloque agora diante de Deus. A gente sabe que o Espírito Santo que fala conosco, o Espírito Santo que ministra no nosso coração a vontade dEle. Então fale com Deus agora, diante da palavra, peça que Ele traga a revelação da vontade, da identidade dEle para você, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da vida que a Tua palavra contém, e abrimos, Deus, o nosso coração na expectativa de que o Senhor fale conosco, na expectativa de que o Senhor traga para nós vida, não apenas lembranças de textos que a gente já até leu outras vezes, não apenas um momento que nós estamos acostumados no meio do nosso culto, de exposição da palavra, mas que o Senhor traga para nós algo novo, algo que gera transformação em nós, alguma coisa que vai abrir, Pai, os nossos olhos,
que vai nos levar a mudar, a continuar perseverando, Deus, debaixo da Tua vontade, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Você já tinha lido já esse texto, obviamente, de 1 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo, ele traz para nós informações, conhecimento, de uma forma muito clara, objetiva, acerca dos dons espirituais. Você sabe quais são os seus dons espirituais? Se eu chegar para você hoje, no final do culto, e perguntar quais são os seus dons espirituais, você vai saber responder essa pergunta para mim ou não? Você sabia que há pesquisas feitas por institutos que trabalham com informações, realidades da igreja, da dinâmica e funcionamento das igrejas protestantes? Você sabia que cerca de 80%, olha só, 80% dos crentes, frequentadores, membros de igrejas, de comunidade da fé, não conhecem os seus dons espirituais? Você tinha noção dessa diferença, desse quadro quase que assustador? 80% das pessoas que frequentam, que são membros de uma comunidade de fé, ainda não têm convicção plena no seu coração acerca de qual é o seu dom espiritual, de qual é essa graça que Deus derrama nas nossas vidas. A gente tem conversado aqui, meus irmãos e irmãs, nos últimos domingos, acerca do Espírito Santo. A gente conversou bastante sobre a ação do Espírito Santo, a ação e a presença do Espírito Santo. A gente conversou, e eu trouxe para vocês aqui, que uma das ações do Espírito Santo nas nossas vidas é o revestimento de poder. O Espírito Santo, ele se apresenta diante de nós para nos revestir. Revestir de poder, de capacitação. Conversei também aqui com você que esse revestimento de poder para testemunharmos do Evangelho, da mensagem de Jesus, acontece de uma forma prática nas nossas vidas através do amor, correto? Todas as ações do Espírito Santo convergem em práticas do amor. Essas práticas que têm a ver com essas expressões do amor de Deus nas nossas vidas são visíveis de duas formas. Primeiramente, através do fruto do Espírito. Lembra do fruto do Espírito lá do texto de Gálatas? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. O Espírito Santo nos reveste de poder e a gente vivencia esse revestimento de poder através de expressões do amor de Deus nas nossas vidas, em primeiro lugar pelo fruto do Espírito. Quando a gente consegue, recebendo esse amor, amar as pessoas. Quando a gente consegue, recebendo esse amor, se comportar diante das pessoas com bondade, com paciência, e com todos os outros frutos, digamos assim, que a gente encontra na leitura lá da carta aos Gálatas. E uma segunda forma de a gente perceber essa ação do Espírito Santo que nos reveste de poder pela prática do amor é através dos dons espirituais. O dom do Espírito é diferente do fruto do Espírito. Fruto do Espírito é aquilo que todos nós devemos experimentar. Todos aqueles que se colocaram debaixo da graça de Deus, foram recebidos por Jesus, foram revestidos pelo Espírito Santo, precisa de alguma forma se colocar para desfrutar, para praticar, para compartilhar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é limitado a algumas pessoas. Dom do Espírito Santo tem a ver com alguma coisa muito específica que Deus traz para nós.
tem a ver com vocação, tem a ver com uma prática funcional. Funcional porque através do dom do Espírito Santo a gente se acha dentro do corpo de Cristo. E quando a gente se acha dentro do corpo de Cristo, a gente tem mais facilidade de saber o que a gente tem que fazer. Qual que é a nossa função, digamos assim, dentro do propósito maior que Deus tem para a sua igreja, que Deus tem para a sua comunidade. Eu gostaria de conversar com você aqui em alguns minutos a respeito desse dom do Espírito Santo. O que qual que é a definição, quais são as lições que a gente pode tirar desse texto, que é tão claro, que traz para nós esse tema de uma forma tão direta. O que a gente precisa saber acerca do dom do Espírito Santo? Em primeiro lugar, o desafio primeiro que a gente tem, irmão e irmã, é que a gente não pode ignorar o dom do Espírito Santo na nossa vida. Não é uma área que pode ser negligenciada. O capítulo 12, versículo 1 do texto que a gente leu, o apóstolo Paulo é muito claro e direto. Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes. A primeira informação fundamental que a gente precisa ter acerca do Espírito Santo, ainda que a gente ainda não tenha muita convicção a respeito dos nossos dons espirituais. A gente precisa saber que a gente precisa iniciar uma caminhada para buscar, com zelo, com responsabilidade, com dedicação, os melhores dons. O dom que Deus tem para as nossas vidas. Tem um autor, Christian Schwarz. Ele tem muitos livros acerca do funcionamento da igreja, o crescimento natural da igreja. Ele é autor daquele livrinho do teste dos dons, sabe? O pessoal mais antigo fez o teste dos dons. Ele tem uma definição acerca dos dons espirituais. Ele diz assim: um dom espiritual é uma habilidade especial que o Espírito Santo dá a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para ser usada na edificação da igreja. Vou repetir. Um dom espiritual é uma habilidade especial que o Espírito Santo dá a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para ser usada na edificação da igreja. Nesta definição desse autor, cada elemento é importante para a gente poder entender melhor, claramente, acerca do dom espiritual, dos dons espirituais. O autor diz que é uma habilidade especial, que a gente entende a respeito desse elemento, dessa conceituação do Christian Schwarz aqui acerca do dom espiritual. Cada cristão tem dons diferentes. Essa realidade fica muito clara no texto que a gente leu, versículo 4 do texto que a gente leu. Há diferentes tipos de dons. Diferentes tipos de dons. Isso é algo que a gente precisa compreender, sobretudo quando nós estamos num contexto de comunidade. Comunidade. Irmãos, nós vivemos dentro desse contexto da igreja de Jesus, e a gente precisa saber, entender que a gente vive num contexto heterogêneo, de pessoas que possuem histórias muito particulares e especiais, de pessoas que tiveram um encontro com Jesus de uma forma muito particular e especial, e de pessoas que vão exercer a sua vocação da mesma forma, de um jeito particular e especial. Há diferentes tipos de dons. Pela graça de Deus, Ele distribui esses dons aos membros do seu corpo, aos membros da comunidade de Jesus, aos membros da comunidade da fé. Uma habilidade especial que tem a ver com você, que tem a ver com a sua história, que tem a ver com o seu chamado, que tem a ver com a sua vocação. Então, assim, o que você tem que fazer dentro do corpo de Jesus e da igreja, só você vai fazer. Só você vai fazer. Porque
o que Deus deu para você é uma habilidade especial, que tem a ver com a sua história. Dom espiritual também é fruto da manifestação do Espírito Santo. É uma obra de Deus, pela ação do Espírito Santo. Versículo 7 do texto que a gente leu. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Aqui, irmãos, a gente compreende um pouco e a gente consegue diferenciar um pouco talento, habilidade que a gente consegue exercer no nosso dia a dia, na nossa profissão, na nossa vida, digamos assim, secular. Não gosto muito dessa palavra, mas na nossa vida diária, digamos assim, do que a gente faz dentro do corpo de Jesus. Do que a gente faz dentro do corpo de Jesus. Dom espiritual é manifestação do Espírito Santo. Dom espiritual não é fruto de um processo de aprendizagem apenas. Você pode aperfeiçoar aquilo que Deus deu a você dentro de processos de aprendizagem. Se você, por exemplo, tem o dom do ensino, se você é mestre, se Deus te chamou para ensinar, para pregar a palavra, para expor os textos da palavra, você pode se submeter a tantos processos para aperfeiçoar esse seu dom. Agora, em primeiro lugar, em última instância, dom espiritual é manifestação do Espírito Santo. Não se aprende no seminário, na faculdade, na escola dominical, no curso da igreja. Dom é aquilo que Deus derrama em nós pela sua manifestação. A manifestação do Espírito Santo. É uma obra, sobretudo espiritual. Não é um conhecimento apenas humano, que tem a ver com talento humano. Mas é fruto daquilo que Deus faz conosco. Por isso que depois, no final, a gente vai retomar o último verso que a gente leu desse texto. Por isso que a gente tem que buscar esses dons dentro de um processo de oração. De oração. Porque a gente vai receber dom espiritual pela manifestação do Espírito Santo. É consequência da manifestação do Espírito Santo. Dom espiritual também traz para nós esse senso de pertencimento ao corpo. Cada cristão tem pelo menos um dom espiritual, porque este dom espiritual traz para nós essa certeza que a gente pertence. Pertence. Num certo sentido, o dom espiritual ele é derramado nas nossas vidas para nos ajudar a entender qual que é a nossa identidade dentro do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, a lacuna do texto do capítulo 12 que a gente não leu, é aquela ilustração que Paulo faz acerca da igreja comparando com um corpo humano. Lembra desse texto? Cada membro é como se fosse um membro de um corpo humano. E o que caracteriza os membros do corpo é o dom espiritual. Já parou para pensar? O que traz identidade para o membro do corpo é o dom espiritual. Então, todo cristão tem dom espiritual. Ele pode ser que ele ainda não sabe, pode ser que ele ainda não buscou saber qual que é esse dom espiritual. Mas todo aquele que pertence ao corpo tem um dom espiritual. E esse dom espiritual traz para essa pessoa essa descoberta da sua identidade dentro desse corpo. A gente consegue se localizar, digamos assim, dentro do corpo de Cristo. Todo cristão tem um dom espiritual e esse dom espiritual traz para nós essa certeza de que a gente pertence a um corpo. Nós não estamos à margem da igreja de Jesus. A gente não existe, irmãos, a possibilidade de a gente conduzir a nossa espiritualidade de uma forma paralela à comunidade de Jesus. Não tem como. A gente tentar desenvolver o nosso relacionamento com Deus à margem da igreja, fora da igreja, desconectado com aquilo que está acontecendo na igreja. Porque a gente só consegue experimentar
a relação com Deus, quando a gente se relaciona com as pessoas e quando a gente caminha junto com as pessoas pelo exercício da nossa vocação através dos dons espirituais. E tudo isso acontece no contexto da comunidade, no contexto da igreja. Isso é um valor que a gente precisa cada vez mais valorizar, enfatizar, porque nós vivemos num tempo onde as pessoas estão procurando desenvolver as suas relações de uma forma mais autoral, individual, egoísta, inclusive dentro das comunidades de fé. E aí a gente encontra gente que acha que pode estabelecer um relacionamento com Deus à margem da igreja, paralelamente àquilo que está acontecendo na igreja. E quando eu falo igreja, é igreja mesmo aqui, do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente faz. É lógico que a igreja de Jesus não se limita à instituição, mas a instituição é a igreja de Jesus. É o que a gente faz aqui, irmãos. É os relacionamentos que a gente estabelece, ministério, exercício de dons espirituais dentro do contexto da comunidade. Ensinar, pregar, tocar, servir, visitar, interceder, orar, profetizar, curar, dons espirituais. A gente só experimenta esses dons espirituais no contexto da comunidade de fé, porque o corpo está ali, dentro da comunidade de fé. Quando a gente se vê pertencente a um corpo. Dom espiritual também é fruto da graça de Deus. Graça de Deus. Ninguém recebe nenhum dom espiritual por mérito, por merecimento. Eu entrei numa campanha de oração, de intercessão, de 7 semanas, e depois dessa campanha Deus me concedeu um dom espiritual. Não, irmãos. É graça, é graça. Não é mérito, não é reconhecimento de alguma coisa que você fez. É graça de Deus, graça de Deus. A gente precisa buscar os dons espirituais pela nossa oração, não pelos nossos atos e pelos nossos gestos. A gente não vai receber nada de Deus por mérito. Tudo que a gente já recebeu de Deus e vai receber de Deus é por graça. Inclusive, dom espiritual. O texto que a gente leu, versículo 11, conforme quer. Conforme quer. A vontade suprema é a vontade de Deus e Ele derrama os seus dons por sua graça. E o objetivo, dom espiritual, exercício de dom espiritual é para a edificação da igreja. É para o crescimento comunitário e não individual. Dom espiritual é para a edificação da igreja. Versículo 25, um versículo que a gente nem leu no texto, mas que diz assim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Nós recebemos por graça dons espirituais de Deus para que haja edificação na igreja, para que a igreja cresça, para que o corpo cresça. Não é apenas para que a gente cresça. Não é um objetivo individual, mas é para a edificação da igreja. Tudo que a gente faz em nome de Deus, no exercício dos dons que Ele derramou nas nossas vidas, é para a edificação da comunidade, para a edificação do corpo de Jesus. A gente não tem e nem deve ter expectativas individuais acerca do exercício dos nossos dons, porque se isso acontecer, a gente vai estar pecando. Pecando. Se Deus me deu um dom espiritual e eu uso ele para trazer o holofote para aquilo que eu estou fazendo, eu estou pecando. Agora, se eu uso o dom espiritual que Deus me deu para edificação da igreja, eu estou no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Seja o que for. Seja o que for. Seja
uma atividade que as pessoas estão me olhando, ou seja aquela que ninguém está vendo. Que ninguém está vendo. É para a edificação da igreja. É para a edificação do corpo. E quando isso acontece, a vida é compartilhada. A transformação chega na vida das pessoas. A conversão acontece no coração de outras pessoas. Quando a gente consegue exercitar o nosso dom espiritual para a edificação da igreja. Para a proclamação da mensagem que edifica a igreja. E aí a igreja cresce, quando não há aspiração egoísta. O texto, irmãos, capítulo 12 que a gente leu, termina nos desafiando a buscar com dedicação os melhores dons. E é esse o desafio que eu gostaria de trazer para o teu coração essa manhã. Eu não sei qual que é o seu caso, eu realmente não sei. Eu não sei qual que é o estágio da sua caminhada de fé. Eu sei que tem irmãos aqui que já estão há algum tempo na caminhada da fé e tem claramente em seus corações quais são os dons espirituais que Deus derramou em suas vidas e tem procurado, buscado exercer esses dons espirituais com dedicação. Eu sei que tem irmãos aqui no nosso meio nessa condição. A palavra que eu trago para esses irmãos é perseverem. E perseverem. Perseverem e uma outra palavra. Quem sabe Deus não queira, quem sabe Deus não tenha outros dons para você. Quem sabe você não possa oxigenar a sua fé e a sua espiritualidade com outros dons, com outras experiências com Deus, com outras experiências que Deus pode te dar no meio da caminhada. Deus pode fazer isso. Irmãos, eu já experimentei esse tipo de coisa, de habilidades que eu nunca achei que eu teria, situações que eu nunca imaginei que eu experimentaria na minha caminhada de fé. E no meio da caminhada Deus concede, e Deus me concedeu habilidade especial por graça, por dom espiritual. Então se você está nesse estágio de já exercer uma determinada atividade, um determinado dom, em primeiro lugar, persevere, continue até o fim. Esta é a beleza do Evangelho. É a beleza do Evangelho. Ontem eu estava conversando com o Gui e a Marina, e a gente conversava sobre o testemunho da dona Ladir, que nos deixou essa semana. E a gente conversava sobre um certo temor que a gente tem de desaparecer testemunhos como o da dona Ladir, que durante muitos anos, permaneceu fiel, perseverante no exercício do dom espiritual que Deus concedeu a ela, no mesmo lugar, fazendo talvez a mesma coisa, e foi até o final. Até o final. Então, irmãos, a gente precisa perseverar. A gente precisa continuar com essas histórias que trazem valor, legado para as pessoas. Para as pessoas. Eu temo, e realmente temo, que de repente a gente não vai ter mais histórias de pessoas que permaneceram num mesmo lugar, exercendo um mesmo dom, fazendo talvez a mesma coisa durante 30, 40, 50 anos. Porque o que a gente tem percebido é que as pessoas estão com pressa. As pessoas não esperam mais. As pessoas precisam de algo mais, de se satisfazer com alguma coisa diferente. Irmãos, nós, como filhos e filhas do Senhor, a gente precisa de perseverança para continuar edificando a igreja, talvez fazendo a mesma coisa durante muito tempo, no mesmo lugar. No mesmo lugar. E, irmãos, se não é esse o seu caso, se você não tem claramente assim o que
o dom espiritual que Deus tem para você, se você ainda está no começo de uma caminhada de fé, ou se você está no meio e ainda não se atentou para essa questão do dom espiritual, eu tenho algumas dicas para você. Algumas dicas para você se colocar diante de Deus, para realmente ter certeza no coração de que você pode receber esse revestimento do Espírito Santo na sua vida, e esse revestimento vai significar, além de frutos maravilhosos do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo para a tua vida. Em primeiro lugar, você tem que se colocar diante de Deus em oração. Em oração. Buscar com dedicação os melhores dons, isso vai acontecer debaixo de oração. Todo o processo é debaixo de oração e comunhão com Deus. Todo o processo é debaixo de oração e comunhão com Deus. Seja o dom que for, seja o dom de cura, de profecia, e esses são dons mais relacionados à prática da oração, ou seja um dom de administração. Isso vai acontecer debaixo de oração. Então, se você ainda não entende qual é o seu dom espiritual, coloque-se diante de Deus em oração. Segundo lugar, se abra para a possibilidade de você exercer esse dom. Porque assim, pode ser que você esteja estagnado nessa área a respeito dos dons espirituais, porque você não está disponível. Você não está disponível. Você não quer servir. Você não quer fazer alguma coisa em nome de Deus. E se você não está disponível, é óbvio que você não vai saber qual que é o seu dom. É óbvio que Deus não vai derramar no teu coração um dom espiritual, porque você está fechado para o serviço dentro da comunidade de Jesus. Então, em segundo lugar, se coloque disponível. Ainda que você não saiba qual que é o seu dom espiritual, se coloque diante de Deus. Deus, eis-me aqui. Eu sou incapaz, eu sou indigno. Faça a oração do Isaías, lá em Isaías capítulo 6. Eis-me aqui, Deus. Eu sou impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eis-me aqui. Em outras palavras, eu não compreendo, Deus, o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu não sei qual que é o dom que você quer derramar sobre a minha vida. Eu não compreendo direito este tema, mas eis-me aqui. Eu estou disponível. Em terceiro lugar, informe-se a respeito dos dons espirituais. Leia as cartas de Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tem muitos outros materiais que você pode ler, livros. A gente tem aqui na igreja muita coisa. A gente vai começar aqui na igreja no segundo semestre alguns processos de estudo que a gente vai conversar sobre dom espiritual, sobre despertamento vocacional a partir do exercício de dom espiritual. Se informe. Quais são os dons espirituais? O que acontece na dinâmica da igreja que eu posso contribuir, que eu posso colaborar? Então, uma terceira dica, uma quarta dica, descubra o que lhe dá satisfação. O exercício do dom espiritual traz para o nosso coração contentamento. Ainda que a gente tenha que pagar alguns preços, ainda que a gente tenha que passar por alguns obstáculos, ainda que a gente tenha que se dedicar no exercício dos nossos dons, mas o que a gente faz dentro da comunidade de fé traz para nós contentamento e satisfação. É alguma coisa que preenche a nossa vida, que preenche um vazio vocacional, digamos assim, que existe dentro do nosso coração. Então esse exercício do autoconhecimento, e a gente entender o que traz para nós satisfação, pode ser um bom caminho para a gente descobrir qual que é a nossa função e qual que é o dom espiritual que Deus tem para nós. Porque
Existem muitos equívocos aqui nesta área, irmão e irmã, porque assim, dentro da comunidade de fé, tem muita coisa para fazer, correto? Ou não? Um monte de coisa para fazer. E normalmente o processo é o contrário. Tem coisa para fazer e tem gente disponível. Então é você mesmo, né? Vai lá. Não há essa atenção em relação a... É isso que a pessoa tem que fazer mesmo? É isso que ela gosta de fazer? É isso que traz satisfação para ela? Isso tem a ver com o dom espiritual que Deus derramou para ela? Porque, irmãos, dentro da igreja sempre vai ter coisa para fazer. Sempre vai ter demanda. E a gente não pode preencher essas demandas apenas por disponibilidade. A gente tem que preencher essas demandas por disponibilidade e por consciência de dom espiritual. Consciência de dom espiritual. Porque aí sim as coisas vão acontecer. Aí sim a vida vai ser gerada. Aí sim a lacuna vai de fato ser preenchida. Uma outra dica que eu deixo aí para a gente nessa caminhada de descoberta, de busca com dedicação aos melhores dons, é o seguinte: experimente o máximo que puder. Experimente. Não há problema algum, meu irmão e minha irmã, de você se colocar à disposição de servir a Deus dentro da comunidade de fé em uma determinada área, e ali na frente você perceber que não é a sua. Mas experimente. A igreja o espaço comunitário da igreja, ele é rico porque há também essa diversidade de possibilidade. Aqui na igreja você pode testar o seu serviço em diversas áreas. Teste, experimente o máximo que você puder. Nesta dinâmica de você experimentar o seu serviço e o seu dom espiritual, que você pode encontrar realmente qual que é o seu dom e qual que é o seu chamado. Se você conversar com pessoas que já avançaram nesta área, você vai perceber que essas pessoas se envolveram com diversas coisas na comunidade da fé e se encontraram num determinado momento. Então se envolva, teste o máximo que puder. Também verifique de maneira honesta a sua eficiência. Lembrem-se que dom espiritual é para a edificação da igreja. Então você precisa de uma forma muito clara e honesta, vez ou outra, avaliar a sua experiência no sentido de verificar se aquilo que você está fazendo está trazendo edificação para a igreja ou não. Está trazendo edificação para a comunidade ou apenas está trazendo edificação para você. Então é uma outra dica que eu deixo para o teu coração. Verifique sempre se aquilo que você está fazendo está edificando o corpo de Jesus. Teste a eficiência daquilo que você está fazendo. Não por variáveis quantitativas, aquelas que humanamente a gente usa para avaliar qualquer tipo de projeto. Mas teste pelas variáveis bíblicas acerca da edificação que tem sido gerada pelo exercício do seu dom espiritual. Do seu dom espiritual. É importante que isso aconteça. Em último lugar, procure se envolver e desfrutar desse derramar de Deus nas nossas vidas pelo dom espiritual através dos seus relacionamentos. Isso aqui é importantíssimo. O exercício de dom espiritual acontece na dinâmica dos nossos relacionamentos. Então converse sobre isso com as pessoas. Pergunte sobre isso para pessoas que você tem relacionamento. Isso é uma dica preciosíssima que você pode ter para descobrir qual que é o seu dom espiritual. Converse sobre isso. Converse com as pessoas, pergunte para as pessoas. E certamente você vai descobrir melhor e vai estar numa caminhada mais segura na descoberta de dom espiritual. Irmãos,
A palavra que eu tenho para você, para o meu coração, essa manhã, é ainda sobre o Espírito Santo. Ainda sobre o Espírito Santo. Esse Espírito Santo de Deus que é manifestado na nossa vida, que nos reveste de poder, e a gente consegue praticar o amor pelo revestimento de poder, pelo fruto do Espírito e através do dom do Espírito Santo que Ele coloca nas nossas vidas. Se você deseja caminhar em comunhão com Deus, se é esse o seu desejo de continuar buscando a presença de Jesus, buscando a presença do Espírito Santo, em algum momento você vai precisar entrar nessa descoberta dos dons espirituais. Em algum momento você vai precisar se colocar em oração, conversando com as pessoas, testando coisas que você pode fazer, mas em algum momento você vai precisar ser despertado para o exercício da vocação que Deus tem para você. Em algum momento. A gente sabe que cada um tem histórias muito individuais e muito específicas. E a própria palavra traz isso para nós. Uma habilidade especial, que é diferente. Comigo aconteceu de um jeito, numa época, num contexto específico. Com você aconteceu também, ou vai acontecer numa época, num contexto específico. Mas a gente só vai conseguir, irmãos, caminhar como comunidade da fé, como igreja de Jesus, na medida que as pessoas se despertarem em suas vocações. A gente só vai conseguir crescer, irmãos, como igreja, como comunidade, na medida em que as pessoas da comunidade se despertarem em suas vocações, no exercício dos seus dons. Então eu queria desafiar você a entrar nessa área aí, a orar a respeito disso. Persevere, você que está aí na luta, na caminhada, persevere até o fim. A gente tem tão grande nuvem de testemunhas que foram até o fim. Persevere. E você que está no começo aí, ore. Busque com dedicação os melhores dons. Busque a Deus. Busque. E se você acha que Deus tem outros dons para você, busque. Se coloque diante de Deus, desfrute da presença do Espírito Santo e clame a Deus, peça a Deus. Deus, eu quero esse dom, peça. Não há nada de errado nisso. Vamos orar, vou convidar você a se colocar em pé. Se coloque diante de Deus em oração. Se coloque diante de Deus em oração e ore ao Senhor. Peça a Deus perseverança. Peça a Deus revelação. Peça a Deus dons espirituais. Ore nesse sentido. Deus, derrama sobre a minha vida dons espirituais. Dom de ensino, dom de profecia, dom de cura, dom de língua, dom de revelação. Peça a Deus porque dom espiritual é manifestação de Deus, é manifestação do Espírito Santo.